Boa noite. Meu nome é Larissa Fonseca Reis, sou médica residente de clínica médica no Hospital Ipseng, em Belo Horizonte. E, junto dos meus colegas Carlos Eduardo Quintão Carneiro, Isabela Galantini Silveira e Júlia Duarte Ruiz Costa, orientados pelo médico cardiologista Dr. André Schuster de Souza, nós vamos apresentar o trabalho a respeito do padrão de Aslanger, um novo padrão eletrocardiográfico equivalente ao IAM com supradesnivelamento de ST. Então, para introduzir, o infarto agudo do miocárdio, a gente sabe que é uma das principais causas de morte no Brasil e devido à elevada incidência, elevada gravidade, ele deve ser de rápida identificação por todo médico que trabalha em setor de urgência e emergência. E o IAM ele pode ser classificado através da análise do padrão eletrocardiográfico que ele apresenta em IAM com supradesnivelamento de ST e o IAM sem supradesnivelamento de ST. Isso, a partir disso, a gente teria a indicação de uma reperfusão coronariana mais imediata, de forma muito rápida, ou se a gente poderia ali, ter um prazo para a realização dessa reperfusão coronariana. A gente sabe, a princípio, que o IAM com supra ele iria mostrar uma oclusão arterial completa, que necessitaria então de uma reperfusão imediata, mas infelizmente essa básica identificação eletrocardiográfica da presença ou não do supra, ela é uma classificação limitada que infelizmente não nos permite identificar diversos pacientes que realmente possuem a oclusão arterial completa, a depender da anatomia, da parede acometida, o paciente ele vai ter a oclusão completa, mas infelizmente isso não vai se expressar no eletro demonstrando o supra, então infelizmente esses pacientes não teriam aquela indicação ali da reperfusão precoce, consequentemente teriam um tratamento mais deficitário, podendo assim aumentar a mortalidade desses pacientes. Então, diante desse cenário, a gente vê que é necessário a identificação de novos padrões eletrocardiográficos a fim de complementar a avaliação inicial básica de somente ter supra ou não de ST, e assim a gente poder identificar pacientes mais críticos que também têm indicação de reperfusão coronariana precoce, apesar de não possuírem um eletro com a presença do supra de ST. Então, esse trabalho ele teve como objetivo analisar o padrão de Aslanger como uma alteração eletrocardiográfica equivalente ao IAM com supra de ST e seu impacto para o tratamento reperfusional precoce. Como metodologia, a gente fez uma revisão integrativa da literatura, em que a gente fez um levantamento bibliográfico nas bases de dados Medline, ILACS, Cielo e PubMed. Foram incluídos trabalhos realizados nas línguas inglesa e portuguesa, publicados nos últimos 10 anos, que possuíam como descritor o padrão de Aslanger, nas modalidades ensaio clínico, revisão sistemática e meta-análise. Como a gente sabe que esse é um padrão que foi publicado muito recente, a partir de 2020, infelizmente não tem muitos trabalhos robustos sobre esse tema, por ser realmente um tema muito novo na medicina. Então, a gente encontrou 14 artigos, sendo que somente 3 apresentavam concordância com a temática e os critérios de inclusão propostos por este trabalho. Então, a oclusão arterial aguda ela é uma emergência médica que tem a indicação de uma reperfusão coronariana precoce, e isso é o que vai caracterizar o IAM com supra de ST. É exatamente essa oclusão completa da coronária que vai demonstrar essa elevação do segmento ST. Mas como eu falei anteriormente, a depender da anatomia da coronária acometida, infelizmente esse padrão eletrocardiográfico não vai se expressar.
Então, para a gente fazer o diagnóstico do IAM com supra, é necessário que tenha um supra de ST em 2 ou mais derivações contíguas, mas um quarto dos pacientes com oclusão coronariana completa não vai ter essa alteração eletrocardiográfica, infelizmente. Então, o padrão de Aslanger, ele veio exatamente para complementar essa avaliação inicial do eletro, e ele vai estar relacionado ao infarto de parede inferior, que a gente vai ter uma lesão oclusiva ou suboclusiva da CX, que é a artéria circunflexa, ou da CD, que é a coronária direita, que a gente sabe que são duas coronárias muito importantes para a perfusão coronariana. Então, que sua oclusão ou suboclusão podem ter uma elevada mortalidade se não tiver a identificação e o tratamento adequado em tempo hábil. Então, para a gente ter a definição desse padrão, a gente vai ter que ter 3 critérios, que vão ser um supra de ST em D3, mas que não está presente em outras derivações, um infra de ST em qualquer derivação de V4 a V6, sendo que esse infra não pode estar presente em V2, e o segmento ST na derivação V1 mais alto do que da derivação V2. Como todo eletrocardiograma, quando a gente lê assim, parece muito confuso, então a gente trouxe algumas imagens aqui para exemplificar, para ficar de mais fácil visualização. Então, na primeira imagem, a gente vê que está ali demonstrando a derivação D3 e com a presença de um supra de ST nessa derivação. Então, a gente vê aqui o ponto J elevado, caracterizando então o supra de ST, e esse supra vai estar presente somente em D3. Na segunda imagem, a gente já está aí mostrando V4, V5 e V6, que tem um infra do ponto J, então caracterizando o infra de ST. Não precisa necessariamente ser o infra nessas 3 derivações. Pode ser o infra de V4 a V6, mas não precisa estar necessariamente nessas 3 derivações. E, além disso, esse infra tem que estar ausente na V2, que a gente vai conseguir aí ver na terceira imagem. A gente vê que não tem um infradesnivelamento nesse segmento. E, além disso, a gente também tem que olhar em V1 e V2 que o ST na derivação V1 estará mais alta que o ST na derivação V2. Então, quando a gente encontra esses 3 critérios em um eletrocardiograma que, a princípio, foi definido com um IAM sem supra de ST, é um IAM de alto risco, porque 50% desses pacientes que tiverem esse tipo de padrão vão apresentar lesão oclusiva de CX e ou CD. Então, que podem ter aí uma evolução rápida muito desfavorável. Então, para a gente concluir esse trabalho, a gente viu que o reconhecimento do padrão de Aslanger ele vai permitir a detecção do infarto do miocárdio de parede inferior com lesão crítica, com potencial deteriorização grave em doença multiarterial, que não atende àqueles critérios definidos previamente com IAM com supra de ST, mas que ele deve ir para uma reperfusão coronariana precoce, semelhante ao IAM com supra, pelo elevado risco de mortalidade desses pacientes com evolução muito trágica. Então, com a identificação desse padrão, complementando aquele critério a princípio de somente definir se é com supra ou sem supra, quando a gente tem esses novos padrões que permitem a gente identificar esses infartos de elevado risco, a gente pode indicar uma revascularização precoce para os nossos pacientes, de forma que eles vão ter um tratamento rápido, de forma adequada, melhorando posteriormente sua qualidade de vida e diminuindo a mortalidade desses pacientes.
Então, essas foram as referências que a gente usou. E todo médico, não só que trabalham em setor de urgência e emergência, mas principalmente esses, devem estar aptos a uma identificação rápida e certeira desses pacientes com infarto, seja o com supra, seja o sem supra de alto risco, e também os infartos sem supra de menor risco, a fim de possibilitar para os nossos pacientes um tratamento adequado, de forma que a gente consiga melhorar a qualidade de vida da nossa população. Então, esse foi nosso trabalho. Espero que a gente possa ter contribuído para a formação de todo mundo. E, diante de qualquer dúvida, pode entrar com a gente, que a gente vai estar à disposição para tirar qualquer dúvida. Boa noite, obrigada.